Olá, não é mais uma quarta-feira, né, desse mês de maio, dedicado sempre a Nossa Senhora, mas essa semana é dedicada ao Bom Pastor, né? É importante que nós possamos compreender essa dinâmica e, sobretudo, essa situação em que nós vivemos, né, para que nós também possamos cada vez mais crescer na fé, crescer no amor de Deus, para que nós possamos entender essa dinâmica do bom pastor. Jesus conta, né, que ele é o bom pastor, ele é a porta. Então, assim, nós também devemos entender essa dinâmica e essa situação para que nós tenhamos sempre a força necessária para conduzir a nossa vida sempre no caminho do bem. Quando Jesus disse lá no Evangelho de São João, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas escutam a minha voz, ele está querendo também nos convocar para que nós possamos ouvir a voz dele nas situações mais difíceis em que nós vivemos e encontramos. Hoje, se nós não ouvirmos a voz de Jesus, nós vamos nos perder, porque são tantas vozes a nos chamar, e às vezes para a perdição, às vezes para ter um pensamento ou uma ideia errada do que é o seguir a Jesus. É importante que nós possamos vivenciar cada vez mais a força de Deus, a graça que nos santifica e faz com que a nossa vida tenha o sentido realmente daqueles que, caminhando com Jesus, o bom pastor, busca cada vez mais uma vivência, uma experiência da ressurreição. A ressurreição é a plenitude do amor de Deus. Por isso, nós também devemos amadurecer a nossa espiritualidade de tal modo que nós não permitamos que os nossos irmãos passem fome. Não somente fome de pão, mas de fome também do saber, do conhecer, da cultura, da fé, da religiosidade. Tudo isso, porque senão nós não vamos escutar a voz do pastor e simplesmente escutar a voz, às vezes até mesmo, das ideologias que pairam por aí. Eu acredito muito nisso. Quando nós escutamos a voz do bom pastor, nós vamos amadurecendo a nossa espiritualidade. E na medida em que amadurecemos a nossa espiritualidade, nós trabalhamos para o mundo mais justo, o mundo mais cristão, o mundo realmente onde vamos superar as dificuldades, não somente as nossas, mas as dificuldades de nossos irmãos, e assim viver cada vez mais para Deus e com Deus. É dessa dimensão do amor de Deus que brota cada vez mais uma pessoa fiel ao projeto de Deus. E é claro que a fidelidade do projeto de Deus não é viver a alienação das realidades, mas sobretudo compreender as realidades com outro olhar, não apenas um olhar social, mas um olhar também que nos leve cada vez mais a caminhar com Deus. Estou convicto de que uma pessoa que tem uma espiritualidade madura, ela vive melhor e ajuda aquelas pessoas que estão próximos também a ter a dignidade, a honradez e a sinceridade do coração. Que todos nós, possamos realmente ouvir a voz de Jesus, né? Ele fala que ele é o bom pastor, lá no Salmo também 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nós tomemos a consciência disso para que possamos viver nas realidades do mundo, nesta convicção de fé, nessa convicção do amor de Deus. E é por causa disso que nós precisamos realmente de perceber a voz de Deus nas situações, nos fatos que nos acontecem a cada dia, né? Então, às vezes, Jesus nos fala não somente através dos pobres, principalmente através deles, mas que nós tenhamos essa convicção para que possamos viver a integridade de nossa fé, o amor a Deus e a busca constante
realmente de um mundo justo, fraterno, onde paira sempre o amor de Deus. Essa é a verdade que não pode faltar na nossa vida. Desse modo que nós possamos fazer essa experiência da nossa vida e, é claro, perguntar para nós mesmos: quando é que eu escuto a voz do bom pastor, que é Jesus, nos fatos, nas realidades que nos acontecem a cada dia? Tenham todos uma boa semana, um bom dia, que Deus abençoe hoje e sempre. Abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.